Então, vamos para a parte 2. Nós vimos que Roma governava Israel e no Sinédrio e no templo, né, de Deus, infelizmente, havia uma grande corrupção. Líderes religiosos do templo e do Sinédrio compravam suas cadeiras no templo e no Sinédrio e não eram levitas. E nós vimos também que Joanã, João, aquele que batizava, chama esses da liderança corrupta do Sinédrio do templo, que eram alguns fariseus e saduceus, chama-os de raça de víboras. Forte, né? Então, será que todo fariseu e todo saduceu são raça de víboras? Nós vamos ver que não. Venha comigo nesse estudo. Sabe por que não eram todos fariseus raça de víboras? Porque, inclusive, o apóstolo Paulo, Shaul, era fariseu. Nicodemos, que se encontrava muito com Yeshua para ouvir os seus ensinos, Nicodemos era fariseu. E o próprio Jesus, Yeshua, também fariseu. Então, não é todos os fariseus raça de víboras. Eu vou te mostrar. Então, Nicodemos era fariseu, fazia parte do Sinédrio, ele era um mestre da lei e, ao mesmo tempo, ele era discípulo de Jesus Yeshua. Você pode ler isso em João, no livro de João, capítulo 3, do verso 1 a 21, também no livro de João, capítulo 7, do verso 50 ao 53. Então, você vê que Nicodemos também ajudou no sepultamento de Yeshua Jesus. Isso está em João, capítulo 19, do verso 39 ao 42. Outro aspecto é o apóstolo Paulo, Shaul, também fariseu. Como é que eu sei? Porque lá em Atos, no livro de Atos, capítulo 23, do verso 6 ao 8, Paulo fala: sou, no presente, sou fariseu, de família farisaica, da tribo de Benjamim, israelita. Veja, o apóstolo Paulo, Shaul, além de Nicodemos, Paulo também era fariseu. Então, a questão correta desse estudo, como eu coloquei na parte 1, é por que a liderança judaica, na época de Yeshua Jesus, não acreditou em Jesus. E é errado fazer a outra pergunta que geralmente as pessoas fazem. Essa agora é errada. É errado falar por que os judeus não creram em Jesus Yeshua. Não, não foram os judeus que não creram. Foram a liderança do templo e sinédrio que estavam corruptas nessa época, que não creram. Acho que está um pouco parecido com o nosso país, onde as autoridades e liderança muitas vezes não corresponde ao que o país deseja e crê. Não está muito longe, né, gente? Dá para entender super isso. Falo isso porque nós, lendo a Bíblia, depois dos evangelhos ali, tudo até Apocalipse, nós vemos que a maioria que seguia Yeshua Jesus eram multidões de judeus. Os seus apóstolos também judeus. Yeshua, Jesus, judeu. Miriam, sua mãe, judia. Seus irmãos, no caso de Yeshua, todos judeus. E você vê que eles eram zelosos da Torá, zelosos da palavra de Deus. Eles faziam as festas de Deus, de Levítico 23, eles faziam também a alimentação bíblica, eles separavam o que era puro, kasher, do que era impuro e não deveriam comer, de Levítico 11, Deuteronômio 14, por exemplo, entre outras. Veja que as multidões que seguiam Yeshua e escutavam a sua palavra eram judeus, em sua grande maioria, 99%. Então, eu volto a falar. Os judeus creram, sim, em Yeshua Jesus. A liderança judaica corrupta do templo e sinédrio
não creram ou não quiseram. Eram corruptos, nem deveriam estar ali. Então, você vê que na Bíblia mostra esses corruptos, chefes dos sacerdotes, incitando, isso nos 4 evangelhos, incitando as pessoas a pedir que Pilatos soltassem Barrabás. Foram esses líderes religiosos corruptos que pediram, e não os judeus. Vê em Marcos, capítulo 15, verso 11, fala isso. Você vai ver a liderança pedindo. Você vê em Mateus também, capítulo 26, verso 47. Também capítulo 27, verso 20. Lucas, capítulo 22, 52. Aqui, em Lucas mesmo, Jesus os chama até de trevas que reinam, porque eles eram corruptos. A liderança, não o povo judeu. Veja também, você pode ler Lucas 23, do verso 14 até 24, que mostra que a gritaria que prevaleceu eram desses líderes corruptos, pedindo a execução de Yeshua Jesus. Veja que aqui em Lucas, capítulo 23, no verso 14, Pilatos disse a esses líderes religiosos que tinham trazido Yeshua Jesus para ele, dizendo: vocês me trouxeram este homem, no caso Jesus, que estava incitando o povo à rebelião. Eu examinei, Pilatos falando, na presença de vocês, líderes religiosos, e não achei nenhuma base para a acusação que fazem contra eles. Vê que Pilatos está se dirigindo aos líderes religiosos que trouxeram Jesus Yeshua para ele. E aqui vai falar até o verso 24 que esses líderes estavam pedindo, inclusive pedindo crucifica-o, crucifica-o. É os líderes que trouxeram Yeshua para Pilatos, e essa conversa é entre Pilatos e os líderes religiosos. E lá no último verso, 24, diz: então Pilatos decidiu fazer a vontade deles. A vontade de quem? Do povo? Não. Pilatos decidiu fazer a vontade dos líderes religiosos, que eles estavam gritando, inclusive aos gritos, no verso 23 mostra, pedindo para que Yeshua Jesus fosse crucificado e que Pilatos não soltasse Barrabás. Aqui não é o povo, são os líderes religiosos. Lucas é muito específico aqui. Um pouquinho mais à frente, ainda em Lucas, capítulo 23, o verso 49 nos mostra mais especificamente isso. Que ele diz, Lucas, no verso 49, mas todos os que conheciam a Yeshua Jesus, inclusive as mulheres que o haviam seguido desde a Galileia, note que Lucas está falando dos homens e das mulheres que seguiam Yeshua Jesus desde a Galileia, judeus e judias que seguiam Yeshua, ficaram de longe, observando essas coisas. Então, os discípulos de Yeshua, tanto os judeus como as judias, temendo talvez coisa pior, eles ficaram de longe observando o quê? O sinédrio corrupto do templo, levar Yeshua para Pilatos e fazer aquele escarcéu, aquela gritaria, crucifique, crucifique. Então você vê que os que conheciam realmente Jesus, no verso 49, estavam de longe nessa hora, observando, mas de longe. Então Lucas deixa claríssimo, transparente, que aquela multidão que seguia Yeshua Jesus não pediu a crucificação de Yeshua Jesus. Pelo contrário, eles estavam de longe observando, enquanto os chefes dos sacerdotes corruptos, líderes religiosos do templo sinédrio corruptos, e até mesmo do próprio sinédrio, esses sim é que pediam a crucificação de Yeshua Jesus, não aquela multidão de judeus e judias que seguia Yeshua, não. Vamos agora para a parte 3. Veja o próximo vídeo.